Então, o diagnóstico, ele vai fazer, então, essa avaliação para saber em qual das etapas que a sua equipe de vendas tem maior facilidade ou maior dificuldade. Você vai entender qual desses momentos ele se sente mais desconfortável, né? Porque a ideia é que você consiga, então, desmembrar isso e poder depois atuar nesses pontos específicos, né? Com temas que você vai desenvolvendo, que você vai buscar apoio, você vai falar comigo, vai buscar no mercado, enfim, referências e tal, para que você possa treinar. Ou se você já tiver conhecimento, domínio, né, sobre todo o processo, sobre as técnicas de vendas para o varejo, você pode fazer essa implementação aí na tua empresa. Mas o ponto em questão é, bom, vamos lá. Então, se você vai então desmembrar as partes e fazer uma avaliação. Como é que você faz essa avaliação? Você pode fazer de uma forma simples, você pode fazer através de um questionário. Eu fiz uma avaliação, uso, né, na verdade, uma avaliação. Eu vou tentar compartilhar aqui com você, para que você possa ter uma ideia do que eu estou falando, mas eu fiz um modelo de avaliação que é bacana, que tem me dado uma visibilidade bem bacana com os distribuidores para os quais eu tenho apresentado. Se você tiver interesse em rodar esse diagnóstico para o seu time de vendas, você pode entrar em contato comigo aqui. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo e você pode me contactar. E aí eu mando para você esse material que eu vou te mostrar aqui agora. Olha, esse distribuidor aqui especificamente, eu vou mostrar aqui. Esse distribuidor especificamente, ele é um cara que já tem uma estrutura relativamente formada já em termos de recursos humanos, né? E eu vou mostrar aqui para você, só para você ter uma ideia. Então, essa tela que eu estou compartilhando, pessoal, é um questionário que eu elaborei a partir desse passo a passo que eu falei para vocês, e esse material eu uso como base para diagnosticar o estágio da equipe de vendas de um futuro cliente meu. Tá? Então, e a partir daqui a gente vai exatamente ver se a solução que nós vamos apresentar faz sentido, né, para esse cliente. Então, observe bem, tem uma pergunta aqui que ela é bem geral, né, mas eu pergunto se a pessoa já teve treinamento técnico de vendas ou não. Aqui 90% da equipe já foi treinada, a gente está falando aqui de 56 respostas, aqui no caso desse cliente. E aí depois eu entro nas perguntas específicas. Lembra que eu falei agora há pouco? Então, eu faço o seguinte, bom, primeiro eu coloco 3 opções de respostas. O que é que nós esperamos? Eu espero que se a equipe tiver efetivamente dominância sobre aquele tema específico que eu estou perguntando, eu espero que assim, o maior número de respostas estará na primeira parte. Então, eu já domino. Se alguém já domina aquele assunto, ele vai dizer para você que já domina aquele assunto, ok, então, opa, eu vou entender que o desempenho dele naquele tema ele consegue mostrar isso. O supervisor de vendas dele, o gerente de vendas dele, a diretoria da distribuidora vai perceber que realmente esse cara sabe do que ele está falando e tal. Bacana. Então eu faço uma pergunta geral, né, sobre, por exemplo, planejamento, que é um dos passos da venda que eu considero, né? E então eu coloco aqui, de uma forma geral, o que é que a equipe pensa? Olha, essa equipe aqui, por exemplo, apontou das 56 respostas, somente 13 pessoas disseram que dominam as técnicas de planejamento. E 27 pessoas disseram que não, que seria interessante, né? Eu acredito que o seria interessante é uma forma de dizer que seria muito bom, mas que talvez ele esteja meio tímido de dizer, porque geralmente quem submete esse questionário é o supervisor ou o gerente, então né, a gente tem uma tendência, de repente, a não demonstrar tanta fraqueza, vamos dizer assim, quando questionado por algum supervisor ou gerente. E depois disso, mais 15 pessoas disseram que ajudaria muito, ou seja,
tá bem caracterizado como uma necessidade importante em relação ao tema planejamento. Só que eu não fico por aí. Eu elaboro outras perguntas que vão na linha dentro de planejamento, mas que vão reforçar a minha visão sobre esse passo importante, né? Você vai concordar comigo que planejamento é um passo super importante para todas as pessoas que trabalham com vendas, né? Com vendas no canal direto ou indireto. Então eu entro aqui com como é que ele trata a questão da identificação de objetivos, por exemplo. Ó, aqui eles estão dizendo que a maior parte das pessoas não lida bem com a questão de identificar objetivos para um planejamento. Depois, como é que você estabelece métricas? Tá vendo? A maioria das pessoas não domina essa parte. Aqui entra um elemento importantíssimo, né, que é exatamente você ter a clareza de qual é o número que você quer fazer no cliente, quantas caixas você quer vender, qual é o valor que você quer faturar, qual o desconto máximo que você vai conceder, qual é a bonificação máxima que você vai conceder, quantas frentes você quer colocar na área de vendas, quantas caixas, enfim, tudo que é numérico, né, tem que estar aqui no planejamento. Tudo que é números, porque se eu disse que eu quero vender 100 caixas e no final eu vendo 30 caixas, eu tive 30% de cobertura do meu plano. Então, se eu somo isso no decorrer de um mês inteiro, eu vou atirar e vou bater na trave, né? Eu vou ficar abaixo do planejado. Então, o plano total é o somatório dos planos individuais. Então, basicamente é isso. Eu preciso ter clareza sobre quais serão as métricas que vão medir, né? Que vão me dar a noção de se foi sucesso ou se não foi sucesso aquilo que eu planejei. Depois, a nomeação de recursos. Aqui entra um ponto importantíssimo para o canal indireto, né? Os recursos são aqueles pontos onde você vai, por exemplo, você vai fazer uma introdução de produto. Você leva um plano para o cara, tal, para o cliente de introdução de produto na loja dele, tal, bacana. Só que o plano é simples. Ele chega lá no máximo com um objetivo, né? Olha, eu tenho o objetivo de introduzir 10 caixas do produto tal. Tá bom. Só que como só tem isso no planejamento, o que acontece? O que o comprador faz contigo, né, numa situação como essa? Te diz assim, ah, meu amigo, eu não tenho espaço, por exemplo. Eu não tenho espaço na gôndola para colocar seu produto. E você, como não se preparou previamente, né? Ou seja, você não foi saber na loja, negociar internamente na loja para saber se tinha espaço para a entrada desse produto, ou seja, isso era um recurso importante que você precisava ter elencado no seu planejamento e você não o fez. Então, o que acontece? Você vai gerar uma objeção na hora da venda. Ah, não, então eu não tenho espaço para colocar seu produto. E você vai ter que dizer que sim, realmente, você não tem espaço. Então, então a semana que vem eu volto, daqui a 15 dias eu volto para. Vou lá na loja ver se tem espaço, e daí eu volto aqui contigo. Ou seja, você perdeu um gancho, né? Perdeu ali um momento de fazer o fechamento de uma venda. E por último, um estudo sobre os impactos econômicos. Olha só, ninguém aqui apontou que domina esse assunto. Ou seja, então, muita gente. Ou seja, qual é o impacto econômico? Isso aqui a gente está falando de. Vale a pena fazer esse planejamento? Vale a pena você vender a quantidade de produtos que você está vendendo nesse planejamento que você está fazendo? Será que o desconto que você está concedendo, o preço que o cliente está praticando, realmente tem viabilidade tanto para o cliente quanto para a distribuidora ou para a indústria? A margem que está ficando nessa operação é uma margem interessante para ambos os lados? Sabe? Então, assim, essa análise é super importante, até porque esse elemento aqui vai ser um elemento super importante numa das fases posteriores, que é exatamente a apresentação da proposta, que é quando você está na frente do cliente, você vai mostrar para ele todo o conjunto de benefícios que esse plano de negócio que você está trazendo para o cliente vai impactar na loja dele. Se você não faz esse cálculo, essa demonstração, você está deixando informação importante passar, que pode ajudar, inclusive, na persuasão do seu cliente. Mas, assim, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas, olha, só para que você veja o nível de respostas do perfil da equipe de vendas. Então, aqui eu faço sobre as perguntas relativas a produtos do portfólio, depois eu entro em verificação de loja, depois eu passo sobre vendas remotas, que é um elemento que entrou agora mais recentemente, em função da pandemia e tal, mas é um elemento não menos importante, mudou, né, o nosso regime de atuação lá no ponto de venda. Depois entram as técnicas de apresentação de uma venda, olha só, oportunidade também. Depois a gente fala sobre a identificação e tratamento de objeções, olha só,
Então, assim, que é o momento, né, que você está lá na frente do comprador e tal, como é que a tua equipe performa, né, quando o comprador diz não? E aí, o que acontece com eles? Eles sabem identificar a objeção, sabem tratar a objeção, conseguem contornar todo o processo? Por último, calendário de ações, né, que é o planejamento de mais longo prazo, ou seja, é gerar previsibilidade para o seu negócio, para as rotas de vendas, para os clientes das rotas de vendas. Né? Talvez não com todos os clientes, mas com uma boa parte desses clientes é possível você desenvolver um calendário promocional de mais longo prazo, de 3 meses, 6 meses, 9, 12 meses, dependendo da organização e da ênfase, né, que a sua equipe vai receber em relação aos coordenadores de vendas. E aqui, por último, eles respondem qual dos passos anteriores eles sentem maior dificuldade, né, maior oportunidade em relação ao processo. Então, com isso aqui, você consegue ter uma visibilidade sobre as potencialidades e fraquezas da equipe, né, os pontos que podem ser melhorados. Então, eu recomendo que você procure, né, estratificar, fazer esse estudo aí, estratificando isso e depois tentando elaborar alguma coisa parecida com isso. Se você precisar de ajuda, eu, de novo, fico aí à disposição.